Queridos irmãos e irmãs do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. Nos encontramos hoje, sexta-feira, da 18ª semana do Tempo Comum, para o nosso momento de encontro, de meditação da Palavra de Deus. O Evangelho deste dia, que a liturgia nos apresenta, é tirado do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículos de 24 a 28. Um texto muito bonito e muito expressivo. Antes de comentá-lo, é importante que nós escutemos com atenção. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. É um texto muito bonito. E, vamos situá-lo um pouco, dentro do contexto do Evangelho de São Mateus. O trecho que a liturgia nos apresenta, segundo alguns comentadores, faz parte de uma sessão um pouco maior, que começa no versículo 21, logo depois da confissão de fé de Pedro, a chamada primeiro anúncio da paixão. Apesar de geralmente as Bíblias, os comentários colocarem desta maneira, aquilo que Jesus anuncia falando de si, de alguma maneira já é anunciando aquilo que é o caminho do discípulo. De fato, os versículos 24, 25 e 26, nós podemos chamar de carteira de identidade do discípulo, aquilo ao qual o discípulo é chamado. Existe uma palavra que é muito importante, que faz de ponte entre o texto anterior, o primeiro anúncio da paixão, e este texto que nós lemos hoje na liturgia. Seguir Jesus, estar atrás dele. A expressão opísomo, que está no versículo 23, concluindo a sessão anterior, e está no primeiro versículo da nova sessão, no versículo 24. Quando o Senhor repreende Pedro, diz: olha, afasta-te de mim, Satanás. Literalmente fala, o opísomo, vai para trás de mim, literalmente. Repreendendo Pedro por conta da sua atitude com relação a Jesus, que parece não aceitar a necessidade de tomar a cruz, de sofrer, de ser entregue, mas também de ressuscitar. Pedro, repreendendo Jesus, não recebe bem, Depois de professado a fé, de ter reconhecido como o Senhor, Como assim um Senhor que deve sofrer muito, necessário ir a Jerusalém, sofrer da parte dos anciãos, do chefe dos sacerdotes, ser morto? Como assim? Então, vai para trás de mim, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como homens. Então, o destino do discípulo não é pensar segundo a lógica humana, é pensar segundo uma outra lógica. E é justamente esta a proposta de Jesus. Assim inicia o texto que nós lemos na liturgia de hoje. Se alguém quiser vir após mim, opísomo, atrás, seguir atrás do Mestre, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um mandato bonito, não? Uma vez que na liberdade se assume, se e quem quiser vir após mim, não é uma imposição, é um convite, O seguimento de Jesus é um convite de não só ouvir a sua palavra, mas viver a vida dele. E aqui está uma coisa muito interessante, que marca a diferença entre os discípulos dos rabis da época de Jesus e dos discípulos do Senhor.
Jesus não era o único mestre que ensinava, não era o único mestre que arrebanhava discípulos, mas a diferença dos outros mestres, a relação mestre-discípulo com Jesus não se dá só em ouvir os ensinamentos, em uma atitude passiva diante daquilo que o mestre ensina e que o discípulo deve aprender. Com Jesus existe um compromisso ético. Ouvir o que ele diz e viver a vida dele. Carregar a cruz, não é? Uma imagem que dá muito bem a ideia da gravidade, da dramaticidade que significa viver uma vida diferente, não segundo a lógica humana, mas segundo a lógica de Deus, que nos pede a entrega de nós 100%. Era muito claro para eles a ideia da cruz, talvez muito mais claro do que é para nós, né? Que sofremos a tentação de romantizar a cruz. Pensemos numa Palestina, numa Galileia dominada pelo Império Romano. A condenação à morte de cruz, a condenação ignominiosa, né, aos piores malfeitores, criminosos, não poucas vezes a população pôde ver um condenado carregando a cruz. Então sabiam muito bem, né, o que significava carregar a cruz. Talvez por isso a reação de Pedro, né, uma imagem dura, mas que dá bem a ideia. Uma vida vivida numa lógica diferente, assumida de maneira diferente, que vai na contramão da ideologia política, que vai na contramão da ideia da subserviência, mas que faz a proposta de assumir a vida de Deus, do ágape, do amor que é capaz de, com generosidade, doar a vida 100% até a morte de cruz, até a entrega da própria vida. E a coisa bonita disso tudo é que, precisa entender, não é? Não estamos sozinhos. Quem quiser me seguir, vir atrás de mim. Não nos chama a carregar a cruz sozinhos, mas a fazer o caminho com Ele. O caminho do discipulado não é ir atrás somente, mas é ir juntos. Vir atrás de mim, porque o primeiro quem carrega a cruz é o Senhor. É necessário. Ele diz na perícope anterior. Nos dá o exemplo, nos acompanha, e dele a gente recebe a força, não é? Então, é esse o tipo de discipulado que o Senhor nos provoca. Não um discipulado passivo, mas um discipulado ativo, que empenha a nossa vida, num processo de conversão da mentalidade do coração e do gesto, das atitudes, né? Nos colocar no mundo da mesma maneira que o Senhor estava no mundo e, realizando a vontade do Pai, transformando o mundo. Salvar e perder a vida não estão tanto para a vida humana, porque de fato todos nós morreremos, mas para o tipo de qualidade da nossa vida. Então, supera a mentalidade egoística de uma autopreservação, que no fim das contas não é lá muita coisa, não é? O cuidado deve ser com a qualidade desta vida. A autopreservação diz pouco diante da fugacidade da vida, mas a qualidade da vida cristã vivida no empenho evangélico que se transforma em vida e atitude, isto sim, isto é muito importante. Tudo isto por causa de mim. Quem quiser vir após mim, quem perder a sua vida por causa de mim. A referência é sempre o Senhor. Então, no fundo é interessante, né, que este texto seja colocado depois da confissão de fé de Pedro. A identidade do discípulo requer professar a fé no Senhor e entender em profundidade o que significa estar atrás dele, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da tua palavra, né? Então, meus irmãos, ouvindo este texto, procuremos buscar a graça do Espírito que renova em nós a graça do discipulado, que nos anima na esperança da ressurreição, mas anima o nosso compromisso cristão de, seguindo Jesus, imitar a vida dele, como dizia Paulo, não? É Cristo que vive em mim, não sou mais eu, e fazendo isso, testemunhar quanto é grande a misericórdia do Pai, quanto é grande o seu amor para conosco, e no empenho de uma vida segundo o Evangelho, fazer ver a beleza do reino de Deus, que é já presente no meio de nós.
Então que a palavra nos ilumine e que o Senhor nos abençoe sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.